Oi, tudo bem? Hoje eu e meu grupo, Pedro, Caio Reis, Gabriel Eike, Laura Ribeiro e eu, vamos apresentar um novo tema do nosso podcast, que é mudanças climáticas. O que está mudando perto de nós? Então a gente vai começar com uma perguntinha básica, que é: você sabia que o clima da sua cidade pode estar mudando mais rápido do que você imagina? No episódio de hoje vamos falar sobre como as mudanças climáticas afetam diretamente a nossa vida cotidiana. E o objetivo do nosso podcast é fazer com que as pessoas entendam como o aquecimento global está impactando a nossa cidade, nossos hábitos e o futuro das próximas gerações. Então, para a gente entender como o aquecimento global está impactando, nos nossos hábitos, inclusive das futuras gerações, a gente começa pelo que são as mudanças climáticas, A definição que a gente tem é que são como se fossem alterações no clima da Terra, que são causadas principalmente pelas atividades humanas, as nossas atividades, dado as principais causas de emissões de gases do efeito estufa, Seria o CO2 e o CH4, porque isso ocorre ao decorrer de queimas de combustíveis fósseis e etc. O que acaba resultando no desmatamento. Segundo o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, que é o IPCC, a temperatura média global já subiu cerca de 1,1 graus Celsius desde a era pré-industrial. Sabendo que essas mudanças são causadas principalmente por nós humanos, podemos falar dos impactos que as nossas ações acabam gerando, tanto globalmente, tanto localmente. Os impactos no Brasil em si, e até mesmo na região aqui onde eu moro, que é em São Paulo, tem ocorrido grande aumento de enchentes e alagamentos, secas prolongadas, até mesmo percas de colheitas, mudanças no regime de chuvas e até mesmo ondas de calor mais frequentes. Falando um pouquinho sobre São Paulo, ou aqui a localidade, a gente pode citar que a gente tem os eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e ventos muito fortes, que acabaram se tornando mais frequentes devido a essas ações, frequentes e intensos. Os estudos da USP mostram que houve um aumento de número de dias com chuva severa e em ventos com ventos de média acima de média histórica, como o de novembro de 2023, que registrou ventos de 75,6 km por hora. Esses eventos extremos podem causar prejuízos, como várias enchentes, deslizamentos, como eu falei, quedas de árvores, e também contribuem até mesmo para a falta de energia, como ocorreu em 2023, quando mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem luz após ventos fortes, dada a matéria da G1. E assim a gente só pode entrar dentro de um consenso, que eu gosto muito de uma citação da ONU, que fala sobre o meio ambiente, que o clima do futuro está sendo moldado pelas nossas decisões hoje. Então é refletir, saber o que a gente está fazendo hoje, porque não vai afetar somente o nosso presente, mas sim o futuro que nos aguarda.
O que é biodiversidade e por que ela importa? A biodiversidade é a diversidade de espécies, animais, vegetais e micro-organismos em um determinado ambiente. A importância para o equilíbrio do ecossistema, regulação climática, alimentação, saúde e o bem-estar humano. Exemplo local, um parque ecológico, rio ou área de mata nativa da região. Como o clima afeta a fauna e a flora? Primeiro, é a mudança na temperatura e no regime de chuvas, alterando o habitat das espécies. Depois, tem a espécie em risco de extinção por não conseguirem se adaptar. Terceiro, o aumento de espécies invasoras que desequilibram o ambiente. Exemplo, migração de insetos, desaparecimento de aves típicas e perda de plantas nativas. Bom, agora sobre o que está sendo feito e como podemos ajudar. Primeiro, acho que são as iniciativas locais, e aí como exemplo a gente pode citar projetos de reflorestamento, proteção das nascentes, né, de água, que é muito importante, e algo que também, em todos os assuntos, eu acredito que seja cabível, é a educação ambiental, desde pequeno até grande, para que todo mundo tenha consciência do que está acontecendo. Ações pessoais, como preservar algumas áreas verdes, evitar a poluição de qualquer jeito, e praticar as campanhas que são promovidas, né, em relação a isso. E aí eu trouxe uma citação também do Instituto Socioambiental, que diz: proteger a natureza é proteger a si mesmo. Porque claro que a natureza sendo afetada, você também vai ser, e isso vai gerar prejuízo para todos nós seres humanos. Agora, trazendo sobre soluções e atitudes, primeiro eu queria dizer o que nós podemos fazer nos vendo como cidadãos, certo? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de citar é que a gente poderia reduzir o uso de plástico, porque é muito difícil a decomposição do plástico e isso prejudica muito a natureza. Economizar energia e água, que é uma prática que às vezes ela vem com força, mas muita gente acaba por não fazer no dia a dia, isso também poderia mudar as coisas. Usar transporte coletivo ou bicicleta para reduzir a poluição, principalmente. E cobrar políticas públicas sustentáveis, então não se deixar sentir confortável do jeito que estamos vivendo e sabendo de todos os problemas que estão acontecendo, né? Outra coisa também são projetos locais que promovem sustentabilidade, né? Acho que essa é uma atitude que é muito honrosa, né? E que pode ajudar, sim, como a criação de hortas comunitárias ou o incentivo da reciclagem e etc. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês. E é isso. Eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!